Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Palmeiras 2, Corinthians 0, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, depois de 4 vitórias, 4 vitórias não, né? 4 jogos sem perder no derby, acabou perdendo para o Palmeiras, volta a perder, fazia ali um recorte de um pouco menos de um ano que o Corinthians não perdia para o Palmeiras. E, cara, antes do jogo, antes da partida rolar, nos dias anteriores, eu já estava com o pensamento de que o Corinthians ele chegaria da maneira mais fragilizada dos últimos tempos para enfrentar o Palmeiras. Diferente dos últimos 4 clássicos, até talvez os últimos 5 clássicos, talvez esse fosse o momento que o Corinthians chegasse mais fragilizado para enfrentar o rival, porque simplesmente o Corinthians tinha meio time fora, não tinha o Hugo à disposição, não tinha Gustavo Henrique, Angileri, hoje nem o Coronado estava no banco, o Galo a gente já sabe também que estava fora, muitos jogadores do Corinthians como desfalques no jogo de hoje. E foi isso que aconteceu. Esse que foi o reflexo do jogo de hoje. E eu sei que a gente sempre fala isso, que a gente sempre pontua, mas o Corinthians não tem elenco, cara. Não tem elenco. Não tem peça de reposição. E é só a gente ver o que foi o jogo de hoje. Quais foram as peças de reposições para a dupla de zaga do Corinthians? Hoje foi o André Ramalho que teve que jogar e o Kaká por opção técnica que o Félix Torres não jogou e o Kaká foi titular. Quem aqui confia André Ramalho e Kaká para jogar um jogo grande? Quem aqui confia? O Kaká, que eu nem acho que fez uma partida horrorosa, eu acho que já fez partidas piores com a camisa do Corinthians, mas é um zagueiro de qualidade muito duvidosa. O André Ramalho, de novo, falei isso aqui no pós-jogo contra o Vasco, que o André Ramalho é um bom jogador para jogar em momentos específicos. Quando que o Corinthians não é tão atacado, não é tão pressionado, quando vai ter um pouco mais a bola e aí sim ele tem uma qualidade de passe, não vai ficar tanto no 1 contra 1, aí ele consegue ter um bom desempenho como ele teve contra o Vasco. Em jogos grandes, jogo que ele precisa ser um zagueiro, meter o xerife, meter o dedo na cara do adversário rival, controlar a partida, ganhar um contra um contra um Estevão, contra um Vitor Roque, ele não consegue, ele não tem essa capacidade, é um zagueiro bundão, isso que o André Ramalho é, assim como no gol, a reposição pro Hugo foi quem? O Donelli, que eu nem acho, a gente vai discordar nisso daqui, na minha visão ele não teve culpa em nenhum dos gols que o Corinthians sofreu no jogo de hoje, mas é um goleiro que além de ser um nível muito abaixo do que é o Hugo Souza, ele também é um cara que ele não passa um medo no adversário. Você não vai ver um atacante chegando na cara do Donelli e tendo medo de finalizar, tendo medo de tentar alguma coisa diferente, ou você não vai ver um jogador com medo de arriscar de fora da área. E eu sei que são contextos diferentes, mas se a gente for analisar a final do Campeonato Paulista, quantos chutes o Palmeiras tentou dar de fora da área? Quantas vezes o Palmeiras quis arriscar de fora da área? Você tem um ponto de que teve espaço no jogo de hoje, mas que também o Donelli não é um goleiro que passa segurança, não passa medo. Ou seja, o jogador do Palmeiras fica mais confortável de tentar um chute de fora da área. E foi o que aconteceu no jogo de hoje. O Corinthians, além de ter rasgado fora tudo que aprendeu nos últimos 4 derbys, a maneira como se joga, como se marca, o espírito, o sangue dentro de campo, que perdeu no jogo de hoje, a postura foi patética, ainda acabou com o seu jogo com 15 minutos de partida, entrou muito desligado e tomou 2 gols que foram completas falhas de marcação. O primeiro deles do Piquerez, 3 jogadores do Corinthians, nenhum deles fecha o bate e impede que o Piquerez finalize. E o segundo gol a mesma coisa, começa num erro gigantesco defensivo, que o Matheus Bidu não acompanha o Felipe Anderson, e na sobra o Emiliano Martinez com completo espaço para finalizar no canto do Donelli. Um derby muito abaixo. É verdade que eu falei isso no pós-jogo do Instagram e do TikTok e eu vou pontuar aqui de novo. O mais importante a gente ganhou. A gente não tem que ser zoado de nada não, porque o mais importante foi a gente que ganhou e eles que são nosso vice. Mas o Corinthians dá uma amostra muito ruim no derby na terceira rodada do Brasileirão, muito diferente do que a gente estava acostumado. Acho que esse é um derby um pouco à parte do que vem acontecendo, até das últimas derrotas que a gente vem tendo contra o Palmeiras, porque foi um cenário completamente diferente. A maioria das vezes, quando tinha um Corinthians e Palmeiras, a gente falava que o Corinthians foi amassado, que o Corinthians não viu a cor da bola, que o Corinthians não conseguia jogar, muitas das últimas derrotas que a gente teve para eles. E hoje nem foi o caso. O Corinthians viu a cor da bola, o Corinthians teve muito mais a bola, mas o Corinthians teve muito mais a bola que o Palmeiras. Em volume de jogo, obviamente a gente foi, só que para mim o amassado é o sentido de que o Corinthians não viu a cor da bola, não conseguiu fazer nada. O Corinthians hoje teve tudo para conseguir jogar. Teve espaço, teve posse de bola, terminou com 66% de posse de bola e 1 chute no gol, mano. 1 chute no gol. E finalização mesmo, talvez tenha sido a única. Eu, pelo menos, não me lembro de outra que valha um mínimo destaque. Talvez a do Carrilho no primeiro tempo, na jogada Mas também de foi falta, uma bola que foi também. longe. O Mateuzinho finalizou outra bola de longe também que foi longe. Carimbaram a marcação algumas vezes. O Corinthians não conseguiu criar.
Teve várias jogadas onde o Corinthians teve a bola perto da grande área, teve uma oportunidade, o Yuri Alberto, o Memphis, o Romero, de fazer alguma coisa. Só que os caras não têm um pingo de criatividade, não tem... Toda hora eles tocavam rápido, eles pegavam a bola, tocavam rápido para algum lugar e não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. O Corinthians foi um time que hoje não sabia o que fazer com a bola no pé. E é isso que me indigna, porque teve muito mais a bola que o adversário e muitas chances a menos. Se não fosse o Donelli em algumas jogadas, e até mesmo o gol feito que o Estevão acabou desperdiçando, ou o impedimento do gol do Vitor Roque, o Corinthians poderia ter sido goleadaço hoje, poderia ter sido 6-0 tranquilamente, pelo volume de criação dos times. Volume de jogo, volume de bola no pé, o Corinthians teve mais, mas de que adianta você ter a bola se você não sabe o que fazer com ela? Eu me senti em muitos momentos vendo o Corinthians e Flamengo do ano passado. É que no ano passado, na Copa do Brasil, o Corinthians não sofreu contra o Flamengo porque o Flamengo estava com um jogador a menos e o placar a seu favor, já estava 1-0, não precisava atacar o Corinthians. Mas o Corinthians teve a bola, teve muito volume de passe, de bola trocada no campo de ataque, mas simplesmente não tem um pingo de criação. É um time que é muito carente de um camisa 10, de um armador, de alguém para realmente fazer alguma coisa diferente. Os melhores momentos do Corinthians no jogo, na minha opinião, acabaram saindo dos pés do Memphis, que fez alguma coisa diferente, que saiu um pouco mais da área, que conseguiu uma jogada diferente de outra, mas nem acho que fez um puta jogo ou algo assim, inclusive foi abaixo do que poderia ter entregado. Mas foi quem conseguiu fazer alguma coisa diferente, porque o Corinthians não teve nenhum outro jogador que conseguiu fazer isso o jogo inteiro, nem o Carrilho, que a gente falou aqui, extremamente regular, não tinha uma partida ruim sequer ainda em 2025, hoje foi muito abaixo, foi muito mal. Hoje eu acho que não vale a pena destacar absolutamente ninguém. O único ponto que isso estou um pouquinho foi o Memphis, ainda assim nem é grande coisa. O Corinthians fez uma partida horrorosa, onde mereceu demais perder, e eu vou junto na mesma linha que você falou. Tipo, tudo bem, a gente perdeu, foi uma merda, jogou mal, mas pelo menos tem alguma coisa que a gente pode tirar disso, é que perdeu, entre aspas, na hora certa. Porque se fosse pra jogar desse jeito, com esse futebolzinho amador da forma como jogou hoje, que fosse o Campeonato Brasileiro e não nenhuma das duas finais do Campeonato Paulista. Cara, pelo que você trouxe aqui, pra mim só reflete que o amasso que o Corinthians tomou hoje, eu não acho que ele é refletido em um jogo que, por exemplo, foi o 4-0 que o Corinthians já tomou do Palmeiras. O Corinthians faz os primeiros 10 bons minutos e depois não toca na bola e é só o Palmeiras, só o Palmeiras, só o Palmeiras. Mas hoje não aconteceu isso porque o Palmeiras não teve a necessidade de continuar pressionando o Corinthians. Resolveu o jogo em 15 minutos. Em 15 minutos o Palmeiras já tinha aberto 2-0 no placar, já tinha metido uma bola na trave, o Donelli já tinha feito uma boa defesa no chute do Gustavo Gomes, o Vitor Roque já tinha finalizado uma bola para trás, para fora, e depois o Palmeiras deu uma fechada, deu a bola para o Corinthians, que foi muito improdutivo, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer sequer uma mínima jogada que levasse perigo ao gol do Palmeiras, e o segundo tempo, ele pode ser de um domínio do Corinthians com a posse de bola, mas se a gente for pegar em chances claras, que nem você falou, o Corinthians poderia ter sido goleado hoje. E não é nem só o gol impedido, a bola na trave. Bola na trave tiveram duas. Uma do Facundo Torres e uma do Felipe Anderson. Teve o gol impedido do Vitor Roque. Teve o Estevão perdendo um gol cara a cara. Teve o Vitor Roque perdendo um gol cara a cara. O Corinthians, se a gente for pegar na questão de posse de bola, na questão de tentativas, a gente pode até colocar que o Corinthians não foi amassado. Mas chances claras de gol, perigo, o Palmeiras teve 500 chances hoje no jogo de hoje, enquanto o Corinthians teve uma, que foi com o Hugo aos 43, 44 no segundo 46. tempo. Que ele consegue uma finalização, que o Everton faz uma boa defesa e foi literalmente isso que o Corinthians foi no jogo de hoje. Mas a gente acaba até esquecendo de alguns lances, de alguns momentos, porque a raiva toma conta e aí você tem muita coisa para pontuar nos dois gols que o Corinthians sofre, até mesmo no gol impedido, em outros lances da partida, mas a realidade é que o Corinthians, com 1 segundo de jogo, 1 segundo dentro de campo, perdeu a partida. Porque adotou uma estratégia bizarra, que foi a do Memphis jogar a bola para lateral, propositalmente, para o Corinthians subir a marcação e tentar marcar em cima, e já entregou a bola para o Palmeiras com 1 minuto de jogo, cara. E aí você vê que esse foi o reflexo do jogo. Foi um Corinthians que tentou, em algum momento no primeiro tempo, entregar a bola para o Palmeiras e vamos se fechar, vamos tentar segurar o 0-0. E é uma postura que eu não entendo. Tudo bem que o Corinthians hoje não teve muitos dos seus principais jogadores, mas a gente viu no Paulistão. A gente viu, tudo bem que no jogo da fase de grupos, o Corinthians pouco produziu. Mas na final, a gente conseguiu ver isso, que o Corinthians tem espaço para jogar contra o Palmeiras.
O Carrilho teve muito espaço no jogo de lá, no meio campo. O Yuri Alberto teve muito espaço em bolas em profundidade, tanto que faz o gol assim e quase sai o segundo gol do Corinthians. Num contra-ataque que ele puxa, ele acaba passando mal pro Memphis dentro da área lá na final do Campeonato Paulista. Eu não entendo, porque mesmo com os desfalques, o Corinthians não tentou adotar uma estratégia diferente. Hoje foi covarde. Com 1 segundo em campo, entregou a bola para o Palmeiras. Em vez de rodar essa bola, de tentar, às vezes, um contra-ataque inicial, de tentar buscar espaço nas costas dos defensores do Palmeiras. É bem verdade também que a gente tem que dar méritos para o adversário. Hoje o Palmeiras ele fez um jogo realmente para dar resposta da final do Paulista, para ter uma certa vingança do que aconteceu no último dia 27 de março. E jogou com muito mais concentração, com muito mais vontade. Você vê que toda hora em cima do Yuri ou do Memphis tinham 3, 4 jogadores cercando para tentar roubar essa bola. Mas mesmo assim, a postura do Corinthians foi covarde. É que depois que você toma 2-0 no lombo, você tenta sair, você tenta ficar um pouco mais com a posse de bola, mas foi muito claro que desde do chutão do Memphis para a lateral até o Palmeiras abrir 2-0, a estratégia do Corinthians era tentar se defender, entregar a bola para o Palmeiras e quem sabe conseguir um 0-0 ou 1-0 milagrosamente num contra-ataque. Não era para ser essa postura do jogo de hoje. Não era para você ser tão covarde. O Corinthians no Paulistão, o que ele fez? Vamos se defender bem e explorar o contra-ataque. Ele teve uma estratégia de jogo. Hoje o Corinthians simplesmente foi covarde. Eu acho que assim, o problema também da estratégia é porque com esse lance no segundo jogo fica bem claro que a estratégia do Corinthians era essa. Vamos se fechar e sair pro contra-ataque. E foi armado assim, e com 15 minutos você ficava só puxando contra-ataque. Aí o Corinthians teve a bola no pé e não soube o que fazer. Lembra muito o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Era um time que tinha treinado para se defender. Vamos nos defender. Acontece alguma coisa que eles têm que mudar, que eles têm que propor o jogo e não souberam fazer. O Corinthians é a mesma coisa. Aconteceu algo hoje que o Corinthians tem que propor o jogo. 2 gols com 15 minutos. Se tivesse 1-0, o Corinthians ainda poderia estar um meio fechado e tentar sair para contra-ataque, que aparentemente é o que foi treinado e passou a impressão que era a estratégia inicial do jogo. Mas com 15 minutos vai tudo por água abaixo no 2-0, pô. E o Corinthians simplesmente não teve recursos para fazer o que tinha que fazer. Inclusive, eu acho que isso fica muito refletido com o meio-campo. Porque o meio-campo hoje de Ranieri e Martinez, 2 jogadores de mais pegada, Carrilho, que ia atacar o lado direito, e o Bidon, que era para jogar de 10. E nenhum dos 4 conseguiu ter uma presença ofensiva digna. Nem defensiva, né? O que mais me indigna porque são jogadores que jogam de volante muitas vezes. Mas para mim o caso principal, realmente, depois que o Corinthians teve a bola no pé, precisava muito desse meio campo. No segundo tempo a gente cansou de ver o Memphis e o Romero saindo muito de perto da área para vir buscar essa bola, e perto da área só o Yuri Alberto. Então, como é que vai ficar 5 caras na linha intermediária tocando bola de um lado para o outro, se tem um cara espetado lá na frente com uma linha defensiva de 5, 4, 3 zagueiros em volta dele? Então, assim, parece uma estratégia muito burra, parece um time que não estava preparado para uma adversidade que poderia acontecer como aconteceu hoje, e um meio-campo que não estava preparado para atacar. Alguém aí viu o José Martinez perto da área do Corinthians? Da área do Corinthians, não, da área adversária? O Ranieri, o Carrilho chegando perto da área, o Carrilho atacou muito o lado do campo, mas e quando o Corinthians não estava com a bola? Ele chegou próximo da área do adversário em algum momento, com exceção da finalização de uma bola parada? O Bidon pisou na área hoje, teve uma chance. Onde ele puxou, ele chutou meio que cavado. Nem sei se ele tentou cruzar ou se ele tentou cavar no Everton e ele só agarrou a bola. O Corinthians hoje foi mal treinado. Eu não digo nem pela beira do campo, pelo Emiliano, que hoje estava na beira do campo e não soube o que fazer em alguns momentos. Eu acho que realmente a estratégia de preparação para o jogo foi ruim. E a gente sofreu por um time onde 100% dos jogadores hoje estavam abaixo, 100%, não dá para destacar ninguém. E um time que, passou uma visão muito apática. Um time que correu muito menos que o adversário, que brigou muito menos que o adversário, que não estava na mesma rotação, que não entendeu que, apesar de serem campeões e merecidamente, todo mundo está de parabéns pelo que foi feito, ainda não entenderam que acabou e que hoje era um derby. E que derby é uma final à parte, independente do que já aconteceu na temporada. Hoje, se a gente ganha dos caras, a gente já tá feliz pra caralho, mano. Sim. E nos próximos jogos aí, se perde alguma coisa, não ia ter a pressão que vai ter agora. Porque agora o Corinthians vai encarar uma sequência dentro de casa, onde tem que dar resposta. Vai jogar contra o Fluminense, vai jogar contra o Sport, vai jogar na Sul-Americana e vai ter que responder. Antes de passar pra você, eu acho que o último recado aqui que eu gostaria de dar é de deixar bem claro pra todo mundo que, mano, não é jogo pra ficar caindo em pilha. De ficar ouvindo o palmeirense zoar porque ganhou de 2-0, porque esse não era o jogo importante que precisava ganhar. Era bom ganhar, a gente precisava ganhar, mas não é por isso que vai ficar caindo em pilha de rival, principalmente com o sentido da provocação dos caras, mano. Tacaram uma galinha, uma cabeça de galinha desse tamanho. Vai cair na pilha por causa disso? A gente tá com uma puta numa cabeça de porco imensa,
Deu pra ver que os caras se doeram, tanto que hoje tentaram responder com uma cabeça de galinha num jogo que não valia porra nenhuma, num negocinho minúsculo. No outro jogo, num jogo 0-0, Corinthians brigando pra rebaixamento, Palmeiras tentando ser campeão, a torcida banca provoca atacar com uma cabeça de porco. Hoje um jogo que não valia nada, na Arena Barueri, estádio vazio, os caras estão com uma cabeça de galinha desse tamanho pra tentar responder, pra copiar a provocação que o Corinthians já fez, falando, olha só como a gente responde bem os caras, com uma cabeça de galinha desse tamanho, e um jogo onde a provocação mais da hora continua sendo a pipa que conseguiram atacar na casa do adversário. Se a gente for pegar esse lado de torcida, a torcida do Palmeiras é uma vergonha, né? Uma vergonha. Os caras não tiveram a capacidade de lotar um estádio que cabe ali nem 20 mil pessoas. Não tiveram essa capacidade. O estádio hoje estava meramente vazio, assim como eles também não conseguiram lotar o Allianz Parque no meio de semana. Um jogo de Libertadores. Independente que tinha o show lá, não conseguiram lotar nem a capacidade destinada para eles em jogo de Libertadores. O time do Palmeiras é assim, a torcida do Palmeiras é assim. E sempre tentando copiar, né? Que nem você falou, tentaram imitar o Corinthians agora jogando uma cabeça de galinha, sendo que os caras nem chamam a gente assim, só tentaram jogar, só faltou um jogador deles tentar subir na bola que nem o Memphis fez, para copiar as provocações que nem eles sempre fazem. Mas só para finalizar, cara, eu acho que hoje o que me preocupou, e o que me preocupa em muitos jogos do Corinthians, é a questão de desligar a chave. Porque isso acontece de uma forma muito regular, e isso é ruim. Porque a gente vê vários jogos do Corinthians com uma postura de sangue no olho, vibrante, conseguindo trocar bem passes. Eu não digo nem só em futebol jogado. Futebol jogado, às vezes, você não está no seu melhor dia, você não está com o seu melhor jogador, o cara não rende e acontece. Mas postura, porra, mano, olha as posturas que o Corinthians teve nos últimos derbys. Teve contra o Vasco. Mas aí intercala sempre uma postura boa com uma postura ruim. Sempre um jogo de nível de concentração altíssimo com um jogo de nível de concentração mais baixo. O Corinthians ele não consegue ser um time constante, um time que sempre entrega a mesma coisa, nem que ela seja só em questão física, só em questão de raça, só em questão de vontade, não consegue. Isso até no final do ano passado, eu não falo nem só pelas 9 vitórias consecutivas, mas antes disso, a gente vê que às vezes o Corinthians não correspondia da parte do futebol, mas de raça, de vontade, era basicamente a mesma coisa. Organização, basicamente o Corinthians conseguia ser regular. Esse ano, o Corinthians ele está oscilando e muito nessa questão de regularidade. Oscilando e muito nessa questão de entender os momentos importantes. E a gente fez isso. O Palmeiras ele teve a capacidade nos últimos derbys de desligar, achar que ia vencer a qualquer momento, achar que ia vencer a qualquer custo e deixar o Corinthians, não deixar, né? Mas não forçar tanto o Corinthians acabar vencendo o jogo, conseguindo um empate. A gente conseguiu ter uma postura que hoje eles tiveram. Isso não dá para ter. Se você consegue que seu adversário desliga e você entra focado todo jogo, você tem que manter isso. Você não tem que repetir o roteiro que os caras fizeram e agora entregar o jogo de bandeja para eles. Então, a postura, de novo, é o que mais me indigna. E eu não consigo entender como tem jogos que o Corinthians se preocupa tanto e outros jogos que o Corinthians simplesmente não dá mínimo. Vamos lá, notas. Donelli, aqui é a parte onde a gente discorda. Eu acho que Aliás, primeiramente, antes de começar, você aí, torcedor corintiano, que quer ficar atacando a culpa no Donelli do jogo de hoje, tá de sacanagem. O time inteiro não jogou absolutamente nada. E eu falo isso porque eu entrei no Instagram e eu vi um monte de gente com a foto do Donelli e aí fiel que achou do jogo. Ah, postura ridícula, o time não jogou nada. E a foto do Donelli, como se ele fosse o culpado. O time sofreu 7, 8 finalizações super claras, não conseguiram chutar uma bola no gol e querem tacar a culpa no moleque, no goleiro. Se fosse o Hugo tomando esses 2 gols, queria ver se iam tacar a culpa nele. Dito isso, vamos lá. Primeiro gol, indiscutível que não é culpa dele. Tem 3 caras perto da bola e ninguém aperta o Piquerez. Ele chuta sozinho, forte, no canto, bate muito bem na bola, na entrada da área. É pra crucificar o goleiro que não conseguiu pegar essa bola? Não. Resto do jogo, antes de tomar esse gol, ele pega uma bola muito boa no começo do jogo para manter o jogo 0-0 e ele faz uma baita defesa também numa grande chance que teve o Vitor Roque logo depois que o gol dele foi anulado. Mas o segundo gol, pra mim, é falha dele. Chutar daquela distância. Tudo bem, tinha gente na frente dele, mas independente, ele não estava bem colocado, dá a impressão que ele, não tem uma explosão tão grande para chegar, a bola não foi super no canto. Eu acho que era uma bola defensável que eu tenho quase que convicção que o Hugo pegaria. Então por isso eu acabo colocando como falha dele, mas também entendo que se não fosse o Donelli hoje poderia ter sido muito pior. Eu vou com nota 4 pro Donelli. Cara, vamos lá. Eu também não acho que os gols que o Corinthians levou foram culpa do Donelli. O segundo gol eu não acho. Não consigo colocar culpa nele.
você colocar um ponto Ele é aqui. um dos culpados. Tipo, ele tá junto com os outros, Consigo. mas falar que ele é o maior culpado do jogo tá de sacanagem, porra. Eu não consigo colocar a culpa nele porque, primeiro que tiveram outros culpados no lance e também porque, Nos lances, né? Nos dois. sim, mas eu tô falando especificamente do segundo gol. Você pode até pontuar que talvez o Hugo pegaria, que ele poderia estar um pouco melhor posicionado, mas, porra, mano, eu não acho que seja o suficiente pra colocar a culpa nele. Ah, o Hugo pegaria. O Hugo é um goleiro muito foda, muito grande, muito elástico, faz muito milagre. Seria um milagre se o Hugo pegasse essa bola. O Donelli não tem essa capacidade. Mas o que eu passei do Donelli foi o que eu já falei antes, cara. O Matheus Donelli, pra mim, é um goleiro que ele não passa medo em ninguém. Ele não passa medo. Esse é o grande problema do Donelli. Ele não é culpado em muitos gols que o Corinthians toma, mas ele não passa medo. Os jogadores adversários ficam confortáveis em arriscar de fora da área, ficam confiantes em chutar de fora da área, não tremem, não ficam com medo de chegar na cara do Donelli, tentar uma cavadinha que nem o Estevão deu, de cabecear que nem o Vitor Roque cabeceou. Ele é um goleiro que não passa segurança. Ele é um cara que não vai resolver os jogos pro Corinthians. Ele, infelizmente, ele chama golaço. E isso não é culpa do goleiro, ele chama golaço. Mas a gente sabe que tem goleiros que acontece isso. O Thiago Volpe no São Paulo era um exemplo, acontecia isso com ele também, e não tem o que fazer. E eu acho que já passou do ponto pra gente colocar como um azar no Donelli, que antes a gente colocava, para agora a gente colocar como realmente que ele chama golaço, mano. E não tem o que fazer. Não é culpa dele, mas, querendo ou não, ele chama golaço e pronto, mano. E pronto, o Hugo não chama golaço, o Donelli não passa confiança no gol corintiano. Vou seguir aí também, vou de nota 4, só nota 4, porque ele conseguiu fazer uma ou outra defesa aí que ajudou o Corinthians também. Mateuzinho, partida ruim do Mateuzinho. É raro ver, quando que eu falei que até jogadores que sempre vão bem foram mal hoje. Um desses casos é o Mateuzinho. No primeiro gol ele não está marcando absolutamente ninguém, não conseguiu ter a menor presença ofensiva, a menor. Os poucos momentos que eu lembro do Mateuzinho chegando no ataque, ou foi para cruzar errado, ou foi para tentar uma finalização de fora da área, que também foi para muito longe. Jogo ruim, cara, jogo ruim. Acho que o sistema defensivo tiveram jogadores piores, mas o jogo do Mateuzinho é ruim. Eu vou fechar na mesma proporção do Donelli ali, nota 4. Partida muito ruim. Defensivamente deu um monte de porrada, até demorou pra levar o cartão amarelo dele. E ofensivamente foi o que você falou, mano. Foi mal, chutou bola pra fora, foi cruzar, cruzou pra fora também. Sempre medindo a força errado. Mal na partida o Mateuzinho, nota 3,5. André Ramalho, puta que pariu. Que jogo Bizarro. horroroso, mano. Bizarro. Horroroso. Da linha defensiva, pra mim, o pior. Sempre atrasado nas jogadas, perdido nos lances. Tem um lance onde ele sai correndo em disparada, que ele tá muito na frente do Estevão. O Estevão, aliás, é o Richard Rios, se não me engano. Ele consegue chegar, o Richard Rios ameaça cruzar, ele trava o pé no chão, ele leva só mais um pouquinho e cruza sem marcação, que é inclusive a chance que o Facundo Torres coloca a bola no travessão. É com 1 minuto do segundo tempo. E no resto do jogo também, o primeiro gol, uma das pessoas que poderia fazer a cobertura é o André Ramalho, e ele vai devagaraço pra bola. Tem outro lance também, que se não me engano é nesse do Estevão, que ele faz a cavadinha pra fora, perdido na jogada. Ele toma o primeiro drible e pra voltar, ele nem volta num sprint, correndo, ele volta meio que numa velocidade normal pra falar que tá indo atrás do cara. Jogo horroroso, não acertou absolutamente nada. Ah, deu ali os passezinhos curtos para sair de bola, mas marcação... Que jogo patético do André Ramalho, nota 1. Patético, cara. Você vê a diferença do André Ramalho para os zagueiros do Palmeiras. Principalmente para o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes ele pode errar. Ele pode, por exemplo, dar um bote muito errado que nem ele deu no Yuri Alberto, que a gente achou que era para vermelho Pode naquele tomar um lance, chapéu também. mas acabou tomando só amarelo. Tomou o chapéu do Memphis, mas pelo menos ele é um zagueiro que ele sempre está em cima da jogada. O atacante recebe, ele sempre tá marcando em cima, ele sempre tá cercando, ele não tá distante, ele não tá numa marcação Wi-Fi via Bluetooth, ele tá junto do cara. Ele pode tomar o drible, ele pode fazer a falta, ele pode ser driblado, pode conseguir o bote, mas ele sempre tá ali fungando no cangote do atacante, junto, colado, que nem o zagueiro tem que fazer. A impressão que eu tenho do André Ramalho é que ele sempre tá longe de todos os lances. Ele espera o cara dominar, ajeitar, partir pra cima dele, aí quando que o cara parte pra cima dele, ele tenta alguma coisa. Mas ele não vai ser um cara de antecipar uma jogada, de estar junto, se o jogador tentar girar, ele fazer a falta. Porra, mano, quantas vezes o Gustavo Gomes fez isso com o Yuri Alberto hoje? Até que o Mikael fez com... que eu acho o Mikael horrível, por sinal, mas fez com outros atacantes do Corinthians. O André Ramalho tava longe. Ele sempre tá longe de todas as jogadas. Ele sempre tá marcando longe. E não dá pra você conciliar isso. Eu lembro muito bem que, por exemplo, na escola, quando que eu jogava, sei lá, interclasse, quando que eu jogava
porra, no time da escola, a gente sempre ouvia essas broncas do treinador, sempre criticava quem fazia isso. Marcação Bluetooth, não pressionar, tá longe da jogada. Um jogador profissional não pode fazer isso. Não pode. Jogo horrível do André Ramalho. Eu vou fechar com você, nota 1. Inclusive, lembrando, tomou o cartão amarelo com 3 minutos de jogo. No primeiro lance onde ele é driblado e já puxa... Aliás, é drible de corpo, porque o Vitor Roque nem com a bola tá. E vale lembrar de outro lance também no primeiro tempo, que ele fura a bola e graças a Deus o Kaká tava na sobra e que consegue recuar pro Donelli, senão o Vitor Roque ia sair na cara do gol. Horrível. Kaká. Cara, o Kaká é ruim. Ele é ruim. Mas, de certa forma, em alguns momentos do jogo, ele conseguiu me surpreender um pouco. Com a bola no pé, eu não achei que o Kaká foi mal. Não consigo achar que ele foi mal. Conseguiu sair de pressão algumas vezes em jogadas que o Palmeiras estava pressionando alto. Teve 2 boas escapadas, uma que ele sai driblando, boa parte do time do Palmeiras e abre para o Mateuzinho. A outra que ele consegue um escanteio para o Corinthians, que ele recebe do lado esquerdo, no momento que era escanteio para o Corinthians, ele consegue mais um escanteio com o cruzamento que o jogador do Palmeiras travou. Com a bola no pé, o Kaká me surpreendeu muito, porque ele nunca vai bem, mas hoje ele me surpreendeu. Só que ele é um zagueiro ruim, também é outro cara que está distante nas jogadas, que em um outro lance foi feito de bobo pelo Vitor Roque, que não consegue ser tão imponente assim como zagueiro. Eu posso estar com uma avaliação errada aqui, mas pra mim, sinceramente, eu acho que do quarteto de zaga o Kaká foi o melhor, mano. Por incrível que pareça. Eu vou de nota 4,5 pro Kaká. Vou acompanhar, 4,5. O Kaká é ruim, mano, a gente sabe. Tecnicamente ele é muito abaixo, ele é meio afobado, desengonçado. Mas querendo ou não, ele foi o que menos comprometeu ali do sistema defensivo, então 4,5. Bidu, mais um. Puta que pariu, que jogo horroroso, mano. Horroroso, levou um baile ali pelo lado, não conseguiu marcar ninguém. Com a bola no pé foi mal, prendendo bola, segurando demais. Até em saída de bola teve muito problema. Não chegou no fundo uma vez, não atacou, não fez nada, mano. Não fez nada. O Bidu foi muito mal e foi muito bem substituído pelo Hugo. Cara, eu tenho dificuldade de colocar ele abaixo do André Ramalho, mas eu acho que foi tão mal quanto no overall do jogo inteiro, no geral. Então nota 1 também pro Matheus Bidu. O Bidu tomou um baile de novo pelo lado esquerdo. Muita gente não vai concordar com o que eu vou falar agora, mas eu teria começado o jogo já com o Hugo, mano. Pelo que o Bidu apresentou contra o América de Cali, a dificuldade na marcação, sabendo que os dois lados do campo do Palmeiras são muito fortes, o Hugo, ele pelo menos ele passa uma segurança defensiva um pouco melhor do que o Bidu. Uma partida horrorosa. Vamos falar real? O Matheus Bidu de 2024 não existe mais. Vamos torcer para que ele se recupere, mas até o momento esse cara não existe. Eu acho que ele conseguiu ser um pouquinho melhor que o André Ramalho, nota 1,5. Partindo para o meio campo, primeiro volante do Corinthians, o Ranielli, que jogou só 45 minutos. Não foi bem nos primeiros 45 minutos. Saída de bola, não sei se eu tenho muito a reclamar do Ranielli, mas marcação, o Palmeiras ele dominou o meio de campo. O Ranielli era mais um jogador que poderia ter chegado na marcação nos 2 gols do Palmeiras, assim como o Carrilho, assim como o Martins, que a gente vai falar. Foi o meio campo que deu muito espaço e deu completamente liberdade para os jogadores do Palmeiras arriscarem de fora da área. E isso definiu a partida. A gente falou da péssima partida do André Ramalho, da partida ruim do Mateuzinho, a péssima do Bidu, a insegurança do Donelli, mas o que definiu a partida de fato foi o espaço que os meus campistas do Corinthians deram para os jogadores do Palmeiras arriscarem de fora da área. Então por isso a nota do Ranielli vai ser baixa, eu vou com uma nota 4. Nem acho que ele estava mal no jogo, inclusive teria trocado o Martins naquele momento, que tava uma assim, já tava com cartão amarelo inclusive, mas o Ranielli... acho que ele não estava mal no jogo, particularmente, assim, saída de bola ele estava até conseguindo fazer minimamente bem, mas desarmando, marcando, o Ranielli foi só mais um lá hoje, nem fez falta quando saiu do campo também. Então, entra no combo dos 3 no meio campo que não marcaram absolutamente ninguém. Nota 3,5 pro Ranielli. E falando do Martins, mais um jogo onde o Martins é nulo. O Martins, ele pode ser o cara onde com a bola no pé ele falha, mas a gente sempre viu em vontade, em raça, em correria, em desarme, em marcação, ele se sobrepor, ele fazer valer a presença dele dentro de campo e ser um dos jogadores mais queridos pela torcida do Corinthians. Mas é mais um jogo, numa sequência de 3, 4 jogos, onde o Martins entra e não joga absolutamente nada, não corre absolutamente nada, não desarma absolutamente ninguém. Não consegue atacar o espaço em velocidade como ele sempre fez. Então, cara, é mais um jogador que parece irreconhecível. Parece que até o momento que o José Martins do Campeonato Paulista não existe mais. Mas uma partida vergonhosa, nota 2. Muito mal, o José Martins veio de uma sequência muito ruim com a camisa do Corinthians.
Cara, é um jogador que eu gosto muito particularmente, mas realmente... Eu adoro ele, mas que isso, mano? Realmente a gente não vê, que nem você falou, a gente não vê nada do que a gente estava vendo no Martinez antes. A gente não vê a velocidade, a gente não vê o corredor direito que ele explorava muito bem, a gente não vê tão pouco também intensidade ou marcação. Eu vou de nota 2,5 pro Martinez aí, foi muito mal. E não adianta virem falar também que o Martins foi assim porque ele jogou pela esquerda, porque quando ele jogou pela direita contra o América de Cali foi outro horror também. Foi outro horror. Porra, querendo ou não, ele jogou pela esquerda muitos jogos do Corinthians E quando o também meio no campo era segundo titular. tempo ele joga de primeiro volante, que é a dele. É. Cara, vamos lá. André Carrilho. Não tenho muita dó de falar isso, mano. Nossa, mano. Muita dó, porque o Carrilho é o melhor jogador do Corinthians no ano, é um craque jogando futebol, mas a partida dele hoje foi muito ruim. Muito ruim. Ele é responsável, sim, pelo segundo gol, pelo primeiro e pelo segundo gol do Palmeiras, que ele não faz questão de marcar pressão. No primeiro gol, inclusive, do Palmeiras, a bola sobra pro Piquerez, não tem ninguém perto do Piquerez, perto. Ele não precisa driblar ninguém, ele tem a tranquilidade de dominar, conduzir a bola para finalizar. O Carrilho estava perdido no meio campo. No segundo gol, a mesma coisa. O Carrilho não teve a vontade de tentar fechar o chute do Emiliano Martinez. Fora que com a bola no pé, o Carrilho hoje ele foi pouquíssimo criativo, pouquíssimo produtivo. Achei que foi muito lento também em tomada de decisão. Normalmente a gente vê o Carrilho partindo para cima, tabelando rápido, conseguindo passar pelo marcador do lado direito. Hoje era sempre um jogo burocrático. Sempre, um passezinho para trás, demora para passar, um cruzamento ruim, sem confiança para sair driblando um ou outro, para sair tentando uma ultrapassagem. Muito ruim, eu tenho dó do que eu vou fazer, mas eu vou dar uma das piores notas da partida para o Carrilho. Eu dei 2,5 para o Martins, eu vou dar nota 3 para o Carrilho, porque pelo menos ele consegue participar do jogo um pouco mais, mas foi muito mal. As notas que a gente tá dando aqui, as críticas que a gente tá fazendo pros jogadores, não é porque a gente odeia os caras, não é porque a gente tem birra com alguém, não é porque a gente torce contra, mas é porque a gente não vai dar nota pro cara baseado no que ele já fez. Pô, o Carrilho jogou mal, mas ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada, eu dou nota 6. Pô, mano, a partida do Carrilho é outra partida vergonhosa. Vergonhosa, faz tudo errado. Todas as vezes puxa a bola pra lateral também, principalmente no segundo tempo, cruza e cruza mal, cruza baixo, cruza no lugar errado, cruza no momento errado. O Carrilho foi mal pra cacete no jogo de hoje e nos 2 gols tá longe. O primeiro ele dá o bote errado, já sai da jogada e já fica andando. Os outros 2 não vêm fazer a cobertura do bote, o Piquerez chuta e faz o gol. No segundo ele tá numa distância quilométrica e pra falar que ele tá lá, ele vai lá e levanta um pezinho, meia hora atrasado, muito longe da jogada. Então o Carrilho tem responsabilidade nos gols do Corinthians e com a bola no pé também não foi 1% do que a gente esperava do Carrilho, principalmente do jogo maravilhoso que ele fez contra a América de Cali, onde ele mudou a partida. Cara, nota 2 pro Carrilho, jogo horrível. Bidon, acho que até conseguiu dar um pouco de dinâmica no meio campo, acertar um outro passe, dar um ritmo um pouco mais intenso pro Corinthians ficar um pouco mais com essa bola no pé. Acho que o Corinthians teve uma posse de bola tão grande, conseguiu manter tanto a bola, passa pelo Bidon, só que ofensivamente não fez nada. Não fez nada, não deu um passe um pouco mais agudo, conseguiu uma outra virada de jogo, beleza, mas e um passe um pouco mais incisivo, uma finalização? Ou até marcando, que é a característica do Bidon. Foi mal no jogo, mano, mais um, nota 3,5. Cara, eu tinha muita confiança, eu até falei pra você antes que eu gostei dessa escalação do Bidon como meio armador. Porque ele fez isso na base, fez muito bem, é um jogador versátil e a gente sabe que ele tem uma capacidade no passe muito grande. E de finalização, na base ele sempre finalizou muito bem. Ele finalizou muito bem. No profissional parece que ele tem medo de arriscar. Mas o Bidon, ele é mais um dos jogadores que... Pô, desculpa, eu vou ter que falar isso. Porque tem muita gente que reclama, mas é verdade. Para determinadas posições no campo, o Bidon não tem físico. Não tem. Para jogar de um segundo volante, que ele consegue ver o jogo de frente, é uma coisa. Você jogar de costas com 2 caras mordendo você toda hora, o Bidon não consegue sustentar, mano. Não consegue aparecer, não consegue achar o lugar certo para ele se posicionar. Não consegue. Eu até acho também que ele conseguiu um passe ou outro, conseguiu acelerar o Corinthians em um momento ou outro. Dos do meio campo, para mim ele foi o melhor. Mas muito sumido, muito apagado no jogo. Eu vou de nota 4 aí pro Breno Bidon. Partindo para o ataque do Corinthians, Memphis Depay, dos titulares, para mim, o melhor em campo no jogo de hoje. Não que tenha feito grande coisa, mas ele foi pelo menos um jogador que deu algo de diferente. Ele consegue um bom chapéu no Gustavo Gomes e esticar essa bola para o Yuri chegar na cara do gol e acabar escorregando para finalizar. Ele tenta sair um pouco mais, ele consegue segurar um pouco mais a bola. No segundo tempo ele deixou o Hector praticamente na cara do gol com um belo passe de calcanhar. O Memphis ele pelo menos tentou hoje. Ele conseguiu dar um pouco mais de qualidade para o Corinthians.
um pouco mais de... Cara, um sentimento de que algo poderia acontecer. É isso. Conseguiu segurar a bola, dar um passezinho ou outro, dar um drible ou outro, percorrer um pouco essa bola. Para mim, tecnicamente, foi o melhor dos titulares do Corinthians, apesar daquele lance que ele estava desligado e a bola bate nele e vai para o Palmeiras, a cobrança de falta. Do resto, para mim, ele foi um pouco melhor do que os outros. Não acho uma partida brilhante, mas não é uma partida ruim. Eu vou de nota 6. É inegável que foi abaixo também, como todo mundo. Mas as melhores jogadas do Corinthians saíram do pé de quem? Qualquer coisinha que a gente pôde se animar hoje, com exceção ao chute do Hugo no final, foi por conta de quem? Foi do Memphis. Inegável, pô. Inegável. Tem um monte de ressalva pra fazer sobre ele, sobre prender a bola, sobre esse lance que me deixou muito puto dele estar desligado, batendo na canela dele e ele se ligar o que tá acontecendo no jogo. 40 e tantos, eu quero o cara pilhado pra tentar virar o jogo. Não, porra, pareceu que ele tinha jogado a toalha, que ele já não tava mais nem aí. Mas fez uma baita jogada nesse chapéu, deixou o Yuri na cara do gol, que finalizou tudo torto. Teve um outro lançaço dele, onde ele, no corpo, ele engana toda a zaga do Palmeiras no lateral, onde o Mateuzinho estica pra ele. Ele consegue cruzamento, o Yuri tá no lugar errado, na hora errada, e não consegue aproveitar, mas foi um baita lance do Memphis. Conseguiu segurar bem a bola, teve um bom lance no meio campo, onde ele domina de letra, deixa a marcação pra trás e tenta esticar pro Yuri, um pouco forte demais. Outro bom lance, onde ele dribla o Estevão no meio campo também, já no segundo tempo. Foi o cara mais lúcido com a bola no pé, foi quem mais conseguiu organizar, fazer alguma coisa diferente. E, porra, mano, hoje ele praticamente carregou o Corinthians nas costas, porque tava todo mundo abaixo, ele inclusive, mas ele o menos mal de todo mundo, sem sombra de dúvidas. Eu daria uma nota 6 também, mas acho que só por conta desse lance aí que me tirou do sério, eu vou deixar o Memphis com nota 5,5. Yuri Alberto, nem acho que fez um primeiro tempo horroroso, correria, briga, conseguiu segurar a bola em um momento ou outro, mas no segundo tempo ele não aparece pra jogar. Não aparece, o Yuri não toca na bola. E quando ele toca na bola é pra tentar dar um chapéu no Facundo Torres nos acréscimos do segundo tempo. Que porra é essa, mano? Tá tomando baile, não jogou porra nenhuma no segundo tempo, tá querendo dar chapéuzinho na beira do campo, a troco do quê? Não jogou nada. Escorregou, nem sei se dá pra culpar ele por esse lance, mas ele é o Yuri, mano. Ele tem que ser cobrado por esses lances claros onde ele poderia ter feito alguma coisa de diferente. É uma chance que ele poderia fazer. Tanto que Exato, tem que ser não cobrado era por isso. literalmente igual, mas era minimamente parecido o gol que ele faz na fase de grupos contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, é do lado ao contrário, mas que é isso, mano? Não sei se dá pra culpar o gramado ou qualquer coisa, mas o fato é que ele tem que ser cobrado também por esse lance. Cara, pelo segundo tempo patético e por esse chapéu injustificável, nota 2 pro Yuri Alberto. Eu vou passar um pouco de pano porque de fato ele não recebeu muitas bolas e ficou meio ilhado lá na frente. Mas o jogo do Yuri é ruim, inegavelmente, eu vou de nota 3. Perde um gol no primeiro tempo, eu acho que ele perdeu sim esse gol. No segundo, uma oportunidade que ele tem de finalizar, ele finaliza de bico longe pra caramba. Verdade. E não aparece pro jogo. Teve momentos, inclusive, que o Yuri poderia ter feito uma parede e ele erra o passe. Foi mal na partida, vou fechar aí com uma nota, não sei se eu dei 3 ou 3,5, mas enfim. Você falou 3. Nota baixa. Aí entra Hugo e Romero. Hugo e Romero. Eu vou começar, mano, por um cara que eu quero destacar. O Hugo. Querendo ou não, a gente sabe que o Hugo não é um jogador bom, que ele tem muitas limitações. Eu não defendo nem um pouco a permanência do Hugo no elenco do Corinthians, mas vamos combinar? Porra, tirando o Memphis, ele foi o melhor em campo, mano. Ele não entrou mal no jogo, não. Ele consegue a única finalização do Corinthians no gol, que foi a finalização que ele dá roubando a bola, pegando a bola de peito, né, e conseguindo finalizar pro Everton defender. E do resto, passe. Não lembro do Hugo errar nenhum. Ele conseguiu ali trocar um outro passe ali com o ataque do Corinthians, conseguiu uma ou outra ultrapassagem também. Defensivamente, o Corinthians sofreu muito menos com o Hugo ali no lado esquerdo do que com o Matheus Bidu no primeiro tempo. Uma ressalva só pro lance do gol impedido do Vitor Roque, que o Hugo é feito de trouxa pelo Estevão, e o Estevão consegue o cruzamento. Do resto, mano, por incrível que pareça, até entendendo que é o Hugo, até entendendo que é um jogador ruim, eu vou dar uma nota relativamente boa pra ele, porque pra mim, dos que entraram, ele foi o único que conseguiu fazer, de certa forma, alguma coisa. Eu vou com uma nota 5 pro Hugo. O Hugo, eu também acho que ele entrou bem, mas não consigo deixar ele com uma nota muito alta, porque também entendendo que o Corinthians foi muitas vezes atacado e o Hugo nem lá tava. Tava espetado aqui na lateral, tudo bem que muitas vezes era erro de saída de bola, era contra-ataque, enfim, mas o Hugo sempre estava muito longe da jogada. Eu acho que defensivamente ele conseguiu fechar melhor o lado esquerdo que o Bidu, só que também não era difícil pela partida pavorosa que o Bidu fez hoje, mas melhorou o time e ainda assim ele estava meio distante de algumas jogadas. Mas também é inegável que ele fez a melhor chance do Corinthians no jogo. Fazer o quê? A única. Saiu dos pés dele, a única e a melhor saiu dele. Então vou acompanhar também, vou de nota 5.
Aí com ele entra o Romero, que é mais um que faz uma partida nojenta. Não faz absolutamente nada, sai da área o tempo todo e é passe pro lado, passe pro outro, passe pro lado, passe pro outro. E em muitos momentos fez algumas jogadas burras pela ponta. Quando ele teve chance de ser um pouco mais incisivo, de partir pra cima, ele foi mal. Ele teve uma boa chance de cruzar uma bola, ele enrolou um pouco mais e acabou ganhando o escanteio. Foi inclusive, acho que o último escanteio que o Corinthians teve no jogo, o último ou penúltimo. Tem outro lance também onde o Piquerez está marcando ele por trás, ele tem o campo inteiro pra frente, tem um outro jogador fazendo cobertura, talvez seja o Mikael. Ele, ao invés de aproveitar esse espaço, ele tenta dar o break pra trás. E, assim, uma jogada que o Piquerez, se ele tivesse um ano atrasado, ele ainda assim teria roubado essa bola. Porque era óbvio que o Romero ia fazer isso. Vai muito mal na partida. Nota 2 pro Romero também. Vai muito mal na partida. Pra mim, pior que o Yuri, porque o Romero entra e não consegue produzir absolutamente nada, com exceção a uma ou outra tabela no meio de campo, que acabou não resultando em porra nenhuma, mas que ele minimamente conseguiu conciliar uma tabela. Do resto, muito mal em campo. Eu dei nota 3 pro Yuri, então vou de 2,5 pro Romero. Foi muito mal. E acho que o último que entra é o Hector. Não entra mais ninguém? Acho que só o Hector. Romero, Hugo e Hector. O Mateuzinho não sai, do Dupla de zaga também não. Deixa eu ver meio aqui de se campo. entra alguém e a gente tá esquecendo. Eu acho que não mesmo, cara. Não, Hector. Só isso. Cara, ele rouba uma bola, no mesmo lance que ele rouba a bola, o Memphis deixa ele na cara do gol, em vez de ele finalizar, ele demora muito e quando que ele vê que ele perde um pouco o ângulo porque o jogador do Palmeiras ia chegar no carrinho, ele tenta cruzar. Mais um lance que nem foi contra o América de Cali, que o Hector recebe uma bola limpa para finalizar e ele demora para pensar, ele não pega e chuta. Ele demora, a hora tá ali acompanhando a morte da bezerra e depois tem que passar pro meio da área e passa muito mal. Por esse lance, que foi um lance claro, apesar de ele ter roubado a bola e tá longe de ser um culpado, eu vou ter que dar uma nota baixa pro Hector Hernandes, nota 3,5. Eu gostei da entrada do Hector Hernandes, por incrível que pareça, justamente por ele ter entrado com uma pegada, com uma disposição que ninguém do time do Corinthians naquele momento estava mostrando. Ninguém. Se a gente sempre fala que o Yuri incomoda zagueiro, ele vai bem fazendo pressão, não sei o quê, não vi o Yuri fazer nada disso no jogo de hoje. Quem entrou e fez tudo bem, o time tá cansado, tava 2-0, mas o cara que o Hector Hernandes rouba a bola é o Giai, que tinha acabado de entrar no jogo. Ele rouba outra bola num belo carrinho do Flaco Lopes, que também tinha acabado de entrar no jogo. Os caras queriam entrar e mostrar serviço. E ele mostrou mais serviço que os caras. Ele entrou mais pilhado que os caras. Ele entrou entendendo o jogo. Foi um dos poucos caras que hoje dá pra destacar que entenderam o jogo, mano. O maluco é espanhol e veio do banco. Era o cara que tava esquecido até 1-2 semanas atrás. Eu acho que ele deu uma bela roubada. Ele fez uma boa ultrapassagem num puta passe do Memphis que eu esqueci de destacar quando tá falando dele. Mas ele vai mal na jogada. Era muito pra ele ter finalizado e ele cruza pra ninguém. Então ele vai mal no lance. E ele consegue essa outra roubada de bola também no meio campo com um carrinho no Flaco Lopes, que pega a bola, pega Flaco Lopes, pega tudo e tá certinho. Jogou como tinha que jogar. Gostei da entrada do Hector, vou deixar ele com nota 5. E Emiliano, já que hoje o Ramon não esteve no banco, não acho que ele teve culpa com a escalação e com a estratégia que ele montou. Acho que hoje o time inteiro foi abaixo e tem muito mais responsabilidade hoje do que o treinador, mas também acho que ele não soube ler o jogo em alguns momentos. O Thales está muito mal, foi para mim o pior em campo nas duas últimas partidas que ele jogou, mas hoje era um jogo onde 5 jogadores do time adversário tinham um cartão amarelo. Tinha que tentar explorar isso de algum jeito. Era a forma que o Corinthians podia encontrar de voltar pro jogo, já que com a bola no pé não estava funcionando. E o Thales poderia ter sido esse cara. De chamar um drible, de chamar uma falta, de ser mais esperto que os caras em um lance e conseguir cavar uma expulsão. Porque eu não vi nenhum jogador do Corinthians sequer tentando cavar uma expulsão com praticamente uma zaga inteira amarelada do outro lado. E eu acho que também entra um pouco de reflexo do fato do Corinthians não ter elenco, mas hoje ele faz 3 substituições. Num jogo onde o Corinthians não estava jogando absolutamente nada, ele olhou para o banco dele e não conseguiu achar soluções. Tem culpa da diretoria por não ter conseguido, de qualquer forma, a gente sabe, não tem dinheiro, não tem caixa, enfim, mas a responsabilidade da diretoria é gerenciar esse elenco, então tem responsabilidade, mas o Emiliano também tem, de olhar para o banco, ver 12 jogadores lá e falar, putz, não tem o que fazer, eu só consigo fazer com esses 3, com o resto não consigo fazer mais nada. Inclusive uma dessas substituições, o Romero, que fez uma partida horrorosa. Nota 3 para o Emiliano. Cara, eu acho que tem culpa também nisso. Você olha para o seu banco de reservas e você não tem boas opções, também acontece pelos desfalques que o Corinthians tem e pelo que você falou que o Corinthians não contratou praticamente nenhum jogador esse ano, só contratou o Angileri e não tinha uma base já formada ano passado no banco de reservas, se manteve isso para esse ano. Mas, se você é um treinador de futebol, isso pro Emiliano e pro Ramon, se você é um treinador, você não tem muitas opções no seu elenco não tem muita profundidade, falta certos nomes de qualidade em algumas posições, o que você faz? Você tenta trabalhar isso de alguma forma, mano. Você improvisa alguém em alguma função, que nem eles conseguiram improvisar o Martínez jogando do lado direito.
você promove jogadores da base e dá chance, tenta lapidar. O Kaique tá todo esse tempo aí encostado. Você pegava esse estadual e vê se ele é um cara que serve. Você tem o Bahia ali também na base que tá super bem, vê se serve. O Guinegão, vê se serve. O Dieguinho, vê se serve. Não tô falando que são jogadores que fizeram jus, por exemplo, na copinha para já receber chances no profissional. Não acho que ninguém ali tá pronto. Mas se você não tem alternativa, se você não tem ninguém, você tem que buscar isso de algum lugar. Você tem que lapidar o moleque da base, ver se pelo menos ele serve nesse momento. Você tem que improvisar alguém, ver se esse cara consegue render nessa função. Você tem que tentar fazer um monte diferente. E eu acho que o Ramon, nem o Ramon nem o Emiliano conseguem, de certa forma, tentar fazer coisas diferentes. Eles fazem mais do mesmo, que já vinha dando certo, e seguem com isso. Não exploram nenhuma alternativa diferente. Tanto que se a gente for ver esse ano, quantos moleques da base que jogaram? Jogou só por necessidade ali, o Jacaré e o Luiz Eduardo. Só, que inclusive são dois dos piores que poderiam jogar. Mas é foda, cara, porque eu acho que eles poderiam buscar alternativas diferentes e eles não buscaram. Da escalação inicial, eu só discordo do Kaká, e o Kaká não foi nem tão mal assim. Então não vou nem colocar isso na conta, mas antes da partida, a escalação, eu só trocaria o Kaká naquele momento. Pelo Félix Torres, mesmo sendo o Félix Torres. Mas o Corinthians joga muito mal, é dominado pelo Palmeiras, uma finalização só no gol. Que nem a gente já falou, eles têm mérito por outras coisas que eles já fizeram, assim como o Carrilho, assim como outros jogadores, mas hoje muito mal o Emiliano Dias, muito mal o Ramon Dias, que não estava à disposição. Vou de nota 2,5. Vamos então para a nota dos membros, vamos voltar agora todo pós-jogo. Nota no nosso grupo de WhatsApp, lá do grupo de membros. Hoje quem vai dar as notas é o Cauã, que tá sempre com a gente nas lives, inclusive virou membro tem pouco tempo e tá no WhatsApp com a gente. E lembrando que se você faz parte do nosso clube de membros, que inclusive mudou o plano, se você quiser ver agora, tá muito mais barato. Tá muito mais barato, muito mais tranquilo, e você tem direito, você tem acesso a estar no nosso grupo de WhatsApp, que só perguntar para os moleques que estão aqui. Todo dia a gente troca ideia, tem muita resenha. Agora no pós-jogo a gente fala bastante coisa, consegue ter esse contato mais direto. A gente tem um pós-jogo que eles podem participar também. E também no decorrer do tempo, conforme esse grupo vai crescendo, a gente vai colocar aí para os membros esse dia alguns vídeos que a gente vai gravar, alguns temas. Inclusive já vai ter vídeo que a gente vai gravar de T-List, fica atento, que os membros vão ter papel importante. Então não perde essa oportunidade aí se você quiser. O link, né, para você ser membro aí, tá já no canal. Tá disponível para quem for membro. Então vamos lá. Notas do Cauã. Donelli, 4. Parça 0 confiança, mas não digo que falhou nos gols. Ainda fez uma boa defesa antes do primeiro gol. Igual a nossa avaliação. Mateuzinho, 3,5. Um dos piores, horrível. André Ramalho, nota 1. Partida deplorável, não passou nenhuma confiança. Kaká, 2,5. Melhor que o André Ramalho, mas também foi muito mal. Bidu, meio. Pior em campo. Hugo, 5. É muito ruim de bola, mas entrou bem melhor que o Bidu, melhorou o lado esquerdo e ainda melhor a finalização do Corinthians. Ranielli, 3. Vinha muito bem nas últimas partidas, mas foi muito mal hoje. Vale destacar que ele teve 7 perdas de posse de bola. Valeu pela informação. Valeu pela informação. Poderia ter mudado nossa nota, que a gente passou um pano pro Ranielli ainda, mas é bem destacado isso. Martins, 3,5. Acho que tentou alguma coisa enquanto estava em campo, mas faltou muita técnica para conseguir alguma coisa. Carrilho, 3. Não acertou nenhum cruzamento, ganhou poucos duelos, partida fraquíssima. Bidon, 2. Errou tudo que tentou. Roberto, 2. Não participou do jogo. Memphis, 4. Errou muito, mas tentou alguns passes. E o único jogador do time titular que eu vi acertando um drible, pelo menos. Verdade. Pesou um pouco no Memphis, mas todo mundo foi mal. Romero, 3. Demonstrou raça como sempre, mas não acertou nada que tentou. Nem sei se eu vi essa raça. E Hector, sem nota, não viu a cara dele em campo. Cara, as notas do Cauã aí, passada para vocês, achei bem coerente. Eu acho que no geral foi numa linha muito parecida com o que a gente já vinha falando e que a gente falou aqui no pós-jogo. De diferente, eu acho que só a nota do Memphis que a gente colocou. E do Hector, que ele não deixou sem nota. E do Bidon também, que a gente deu uma nota um pouquinho acima para ele e ele deu pro Bidon uma nota um pouco mais abaixo. Mas a mesma linha de raciocínio, eu acho que todo mundo em casa deve estar pensando parecido. Ficou muito claro, né, o que foi o jogo de hoje. Então é isso, rapaziada. Infelizmente, pós-jogo com derrota. Lembrando, bom que pelo menos essa derrota pro Palmeiras veio na hora certa. O que mais valia esse ano, a gente que ganhou um título paulista, ainda mais do jeito que foi, do roteiro que foi, vai ser lembrado para sempre. Esse é um jogo que os caras vão comemorar, vão ter o espírito de time pequeno de comemorar um jogo aleatório do Brasileirão e daqui a 2 dias ninguém vai lembrar mais dessa partida. Então se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Lembrando, o like não é pra atuação do Corinthians, o like é pra gente, pro nosso trabalho e pro nosso conteúdo se você gosta. A gente volta quarta-feira agora com Corinthians e Fluminense. Tamo junto, vai Corinthians.